Rádio Vida. Fã-clube da Rádio Vida. O que eu faria para ter a fé que é preciso para sair desse barco de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar, com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Com apenas uma pedra, o gigante vão vencer. E as ondas não são altas, se das alturas ver, voarei como uma águia. Se é parar e ouvir a voz de Jesus, mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Escolhi obedecer. Jesus, tu és a luz do mundo.
10:04. So why do I hide when you tell me I am free? I see the open door, yeah, I know there's more, but I've been too scared to leave. But I'm ready now, I'm letting go, I'm leaving all the prisons I know. I follow you, 'cause I believe it's time to start living like I'm free. I'm not gonna let the past keep holding me. No matter what tomorrow brings, I'm never going back again. I'm only looking up ahead. I hear you telling me it's time to start living like I'm free. Living like I'm free. Whoa. You called me from this mess. You put my fear to rest. I am not locked up anymore. You are the reason why I'm coming back to life. All of my chains are on the floor. I follow you, 'cause I believe it's time to start living like I'm free. I'm not gonna let the past keep holding me. No matter what tomorrow brings, I'm never going back again. I'm only looking up ahead. I hear you telling me it's time to start living like I'm free. Living like I'm free. Living like I'm free. Oh, it's time to start living like I'm free. Living like I'm free. Living like I'm free. Fear and insecurity, they were never meant for me. I'm enough in your love. I am free in your love. Oh, yeah, yeah. Start living like I'm free. I'm not gonna let the past keep holding me. No matter what tomorrow brings, I'm never going back again. We're only looking up ahead. I hear you telling me it's time to start living like I'm free. Living like I'm free. Living like I'm free. It's time to start living like I'm free. Living like I'm free. A vida é tudo de bom. Riley Clemons com Free, antes Central 3 e André Aquino, tudo a ver com ele, e Cris Duran, Luz do Mundo. Daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, tem Debate da Vida. Já vai se preparando, corre lá no canal no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Depois do intervalo, Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Vida e saúde. Olá, ouvintes da Vida! Quando você pensar em mudar os seus hábitos alimentares, não se apegue aos alimentos que você terá que evitar. Afinal, não é para sempre e vez ou outra você pode e deve comê-los.
Procure pensar no leque de opções que você tem ao seu dispor para viver bem e saudável. Olha quantos alimentos deliciosos a natureza nos oferece. Às vezes a gente se torna um pouco pessimista e só consegue enxergar os nãos que a vida dá. Mas sai dessa e foca no que você pode fazer para deixar as suas refeições saborosas e ao mesmo tempo mais saudáveis. É possível, eu garanto. Quer mais dicas de alimentação e saúde? Acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. A vida é tudo de bom. Agora na vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da vida com Cláudio Apolinário. Está começando o nosso debate, Cláudio Apolinário. Olá, querida Simone, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, estando aqui nos estúdios da Rádio Vida para transmitirmos o nosso debate de hoje. Já cumprimentar os nossos ouvintes que estão conectados conosco através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube. Estamos transmitindo ao vivo através do YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês. E vocês que estão conectados conosco pelos 96,5 da Rádio Vida em todo o Vale do Paraíba, indo até o sul de Minas. Temos recebido informações de que a rádio tem bastante audiência ali no sul de Minas, divisa com o Rio de Janeiro, litoral norte e aqui pro lado da capital de São Paulo. Nós temos ali Guarulhos, Zona Leste e além disso, Simone, tem ouvinte de Massachusetts, é isso mesmo? Pois é, fiquei surpresa. Estados Unidos estão nos ouvindo aí, pra você ver como a tecnologia, ela avançou, não tem como fugir da tecnologia. Aliás, Simone, deixa eu perguntar pra você o seguinte, você já ouviu falar sobre IAD? IAD não, mas EAD sim, que é um ensino à distância, né, Cláudio? Isso, esse é o ensino à distância, mas e a igreja à distância? Não. Eu tô achando que esse termo aí vai começar a ficar forte, Simone, porque na verdade é o seguinte, o mundo inteiro acabou sendo forçado a se isolar socialmente. E nessa lógica do isolamento social, a igreja acabou entrando no mesmo patamar, porque a igreja, que é um aglomerado de pessoas, são as pessoas se juntando ali, a igreja acabou sendo obrigada a migrar para o mundo virtual. Algumas igrejas já transmitiam o culto online, mas boa parte das igrejas não tinham contato nenhum, até sabiam que existia online, o pastor acessava lá o Instagram, o Facebook, mas ou muitos até nem utilizavam isso. Os filhos tiveram que entrar na parada e dizer assim, papai, vamos resolver o problema. Pai, vamos resolver o problema. Vamos colocar o senhor na internet. Como assim, meu filho? Transmitir pela internet? Vamos transmitir online. Então as igrejas tiveram que, em questão de dias, elas tiveram que se adaptar e aprender a estar presente, mesmo estando distantes. Pois é, e as empresas também, né, que adotaram o home office, Verdade. ou seja, trabalhar em casa, né, estão pensando aí nessa possibilidade de continuarem também esse serviço em casa. Tem empresas, inclusive, falando em migrar totalmente pro virtual. Totalmente pro home office. Verdade. Porque perceberam que funciona. Tem uma empresa, por exemplo, em São Paulo, de um grande amigo, que ele ocupa na Berrini uma estrutura de 500 metros quadrados, ou seja, uma fortuna naquela região, 500 metros quadrados. Ele, com a pandemia, percebeu que ele consegue funcionar num espaço de 100 metros quadrados, 100, então ele vai diminuir a sua despesa em 5 vezes, partindo para um espaço muito menor, e os funcionários trabalhando em casa, porque aí evita vale transporte, tem N benefícios aí, o atraso, né, o transporte público, o quanto a pessoa gasta para chegar. Agora a pergunta que fica, Simone, será que isso vai funcionar para a igreja? Será? Porque tem muita gente que hoje já tá gostando da parada, tá gostando da brincadeira. Poxa, que maravilha, eu posso ligar a minha televisão, ponho lá, pego do celular, jogo pra televisão, se tiver mais tal da Smart TV, jogo pra televisão, assisto o culto em casa de pijama. Olha que delícia. Abraçadinho com o meu marido. Se tiver chovendo, não vai tomar chuva. Se tiver chovendo, né? Não toma chuva. Terminou o culto, já tá ali quem faz o culto de manhã, terminou o culto, já tô em casa pronto pra almoçar. Será que a igreja vai ter que se adaptar a esse novo normal e partir pra esse mundo virtual e partir com força? Qual é a sua opinião? No mundo pós-pandemia,
a igreja vai se tornar virtual? Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais e também através do WhatsApp da Vida. 997472010. 997472010. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Já temos inclusive a nossa enquete que está disponível tanto no Facebook como no Instagram. Qual que é o Facebook e Instagram da Rádio Vida, Simone? O nosso Instagram é o @eutônavida, tudo junto, tá? @eutônavida. O facebook.com/eutônavida. Também eu tô na vida. Isso, tô na vida, tudo junto. E no YouTube? youtube.com/eutônavida. Eu tô na vida. Então seja muito Facinho. fácil de você localizar, inclusive você que está nos curtindo aí, que está acompanhando as transmissões através do YouTube. Se você puder, se inscreva no canal, clica no sininho e também compartilha as nossas transmissões para que mais pessoas possam participar, mais pessoas possam aí ter acesso ao nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, hoje está conosco aqui o pastor Klaus Piragini, também o pastor Marcelo Souza. Nós vamos bater um papo com eles que vão falar um pouquinho sobre essa questão aí da virtualização, se as igrejas vão ou não se virtualizar cada vez mais. Eu começo então com o pastor Klaus Piragini. Ele é da igreja Quírios, deixa eu só voltar aqui. E na realidade, vamos lá, o Klaus Piragini já tem participado conosco, você já conhece ele, mas é da igreja Quírios, é um grande amigo e ele vai participar conosco hoje. Pastor Klaus, 2 minutos então para as suas considerações iniciais. Meu amigo pastor Cláudio Apolinário, é muito bom ter você, falar com você nesse tempo, mesmo à distância, e aprender com vocês aí tudo que a gente tem aprendido na Rádio Vida. A Rádio Vida é uma bênção para todos nós. É um prazer também conhecer o pastor Marcelo, que Deus abençoe Cabriúva, que Deus abençoe a Igreja Batista, e também a todos os nossos ouvintes que estão aí acompanhando nesse tempo das mais diversas formas, né, possíveis, assistindo, ouvindo. Isso é um momento novo para nós. Eu sou o pastor Klaus Piragini, sou pastor da Igreja Evangélica Quírios, e lá nós tivemos também, como todas as igrejas, esse momento de transformação, esse momento da gente ter que reaprender uma série de coisas e fazer uma série de projetos, reuniões virtuais, não só o culto online, mas reunião de liderança, ligas, células que são feitas pelos aplicativos, e Deus tem nos abençoado, né? A pergunta que fica é como é que vai ser o futuro, como é que nós vamos trabalhar com isso. Eu penso que sempre haverá o desejo da igreja de se reunir, que é um desejo até humano, né, de estar junto, né? Mas existem muitas ferramentas hoje que podem ser usadas que têm facilitado muito a vida da igreja, principalmente nessa questão de trânsito, transporte, dificuldades de reuniões, e Deus tem nos dado graça de reaprender a ser igreja nesse tempo. Nós temos tido experiências de pessoas que têm voltado para Jesus, de vários estados e de vários países, inclusive, que têm assistido os cultos online. Mas eu acredito que mais do que só o culto online, a igreja está aprendendo a fazer escola bíblica online, a igreja está aprendendo a fazer células online, a igreja está aprendendo a fazer treinamento de líderes online. Isso tem sido um tempo de reaprendizado. Esse é o meu pensamento, e obrigado pela oportunidade mais uma vez, queridos. Maravilha, pastor. Agora, aproveitando então, na sua opinião, a igreja fatalmente vai se virtualizar, mas o senhor acredita que os cultos, eles terão baixas, ou seja, os membros passarão a não vir mais à igreja e assistir o culto através da internet? Eu acredito que boa parte do que a gente faz na igreja vai se virtualizar. Vai ser até bom, como vocês falaram na abertura. Eu conheço, por exemplo, pessoas que trabalham em banco, que bancos já disseram que só em outubro saia do home office, né? Eu acho que existem algumas possibilidades. Totalmente, 100%, eu espero que não. É um desejo. O membro vai fazer outra pergunta, né? Outra. Espero que. É um desejo, né? Mas agora que o membro vai fazer é outra pergunta, né? Outra pergunta. Maravilha. Eu espero que não. Maravilha. Mas eu acredito que muita gente está com medo agora, né? Então é um tempo difícil de responder, né? Maravilha. Bom, está conosco também o pastor Marcelo Souza. O pastor Marcelo Souza, ele é engenheiro de produção mecânica, pós-graduado em tecnologia de produtos, MBA em gestão pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, pós-MBA em tendência e inovação, mestre em
Administração pelo ISCTE Portugal e Master Coach e está atualmente em transformação digital no MIT. Atua profissionalmente como CEO do Grupo Fox, diretor de meio ambiente do Ciesp Jundiaí e é conselheiro de diversas entidades, entre elas o Instituto Livres, é fundador também e atual presidente do Instituto Batista Manaim de Ensino e pastor-presidente da Igreja Batista Manaim em Cabreúva, São Paulo. Pastor Marcelo, é uma satisfação pela primeira vez recebê-lo no nosso debate. 2 minutos para suas considerações iniciais sobre o tema e também os seus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida. Bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Souza, como anunciado aí pelo Cláudio Apolinário. É um prazer, Cláudio. Agradeço muito o convite feito pela Alessandra em especial. Cumprimento o pastor, o colega pastor e todos os nossos ouvintes. Realmente é uma experiência nova para mim. Eu nunca tinha participado de um programa ao vivo na rádio, então a gente está aprendendo, graças a Deus ele tem nos dado essa oportunidade. E a gente tem uma percepção, na verdade a gente vem estudando a questão da 4ª Revolução Industrial desde 2013. O assunto iniciou-se em 2010 na Alemanha e a gente vem, até mesmo por causa da nossa atuação profissional, estudando isso desde 2013. O Covid ele veio para catalisar isso. E eu acho que é muito importante a gente entender que não será um on ou um off, né? Um como é, ou como deixou de ser, ou como será. Mas eu acredito que a igreja ela entrará num momento de um novo cenário entre a digitalização e o presencial. O presencial ele é de extrema importância, mas ele terá que ser repensado. Porque não é simplesmente você colocar um aplicativo ou você colocar tecnologia. Você tem que entender que toda a transformação ela impacta, por exemplo, em política, sociedade e economia. Enquanto nós falamos de igreja, nós estamos falando da mudança social. Então, nós teremos que dividir a igreja com públicos-alvos. Existem aquelas pessoas mais tradicionais, que nós chamamos aqui na nossa igreja de 50 a mais, que são as pessoas que elas estão habituadas com a igreja. Você já tem as novas gerações que eles já têm maior facilidade. Então, eu entendo que é importante observar claramente a estruturação dessas mudanças, quais são as essências dessa mudança, migrar para dentro da igreja com todo o critério técnico, porque nós não podemos esquecer da preservação e cuidados com a migração de dados, que é uma lei que a gente não pode deixar de observar. A virtualização também precisa atentar a isso. Maravilha. Dado então aí a opinião inicial do pastor Marcelo e também do pastor Klaus, nós vamos ouvir, como sempre fazemos, alguns áudios retirados da internet falando sobre este assunto. E hoje nós temos a participação de 2 amigos, 2 homens de Deus, que é o Luiz Saião e também o Augustus Nicodemos. O pastor Luiz Saião, ele é pastor, teólogo e linguista, um homem que é um profundo conhecedor de Israel, e ele diz que o cristianismo é adaptável porque a essência do evangelho é desconectado de qualquer estrutura pré-estabelecida. Então ele diz que realmente vai haver uma grande mudança. O Augustus Nicodemos, que é pastor presbiteriano, escritor e teólogo, ele diz que apesar de a internet ter sido funcional para esse momento específico, num mundo pós-pandemia, a igreja precisa se reunir fisicamente e reafirmar os seus valores. Vamos ouvir os 2 áudios e voltamos com os nossos convidados de hoje. Eu estava lendo um artigo sociológico sobre o futuro da fé no mundo, um artigo feito nos Estados Unidos. O artigo dizia o seguinte, que o futuro está reservado ao cristianismo. E as pessoas não são crentes que estavam escrevendo. E perguntaram por quê? Porque ele falou que o cristianismo é a única das grandes religiões que tem flexibilidade para adaptação em todo e qualquer novo contexto. Porque o essencial do cristianismo, ele é absolutamente desconectado de um modelo fechado. Eu acho interessante que Paulo faz todo o seu trabalho teológico e de discipulado à distância. Ele manda as cartas à distância, ele manda os arquivos, né? E o download era muito demorado, né, para chegar, para a pessoa poder ter acesso e não sei o quê. E a gente tem toda essa sacralização, não, tem que ser um modelo assim, só funciona se for desse jeito. Tal. E agora a gente vai ver que o contexto impõe a nova realidade
E a gente precisa redimensionar a nossa caminhada, porque senão a gente não terá aprendido com o cristianismo do Novo Testamento. Uma boa parte do mundo nem sabe o que é templo. Eles nunca viram esse negócio, eles nem estão pensando que tipo de... Eles querem saber se eles vão sobreviver, né, no seu encontro cristão secreto. Eles nem conhecem. A igreja primitiva e a igreja perseguida não conhece nenhum desses maneirismos que a gente colocou num ambiente de prioridade e que agora se mostra absolutamente ineficaz diante de um novo cenário que nos atinge. Vida FM. Debate da vida com Cláudio Apolinário. Pela graça de Deus, os recursos tecnológicos têm permitido que muita coisa seja feita pelas igrejas durante o isolamento social. Transmissão de pregações, devocionais para grupos de família, encontros com aplicativo de encontros, né? Congressos online como esse, por exemplo. Contudo, tem ficado claro que esses recursos, por mais eficazes que sejam, eles não substituem o reunir-se presencialmente, nem a celebração dos sacramentos e das ordenanças. A igreja pós-pandemia precisa reafirmar e valorizar os seus encontros, seus cultos, quer nos templos, quer nas casas, onde for, e a celebração dos seus símbolos de fé, o batismo e a ceia. Olha, então estão aí áudios importantíssimos. Eu creio que os dois posicionamentos, tanto do Luiz Saião quanto do Augusto Nicodemos, foram bastante enfáticos no seu ponto de vista. O Augusto Nicodemos, ele faz a menção de que as conexões online, elas são muito importantes, mas que elas não substituem os sacramentos. E aí ele menciona o caso da ceia, o caso do batismo. Ao mesmo tempo, o Luiz Saião, ele menciona o fato de que a estrutura atual, ela se torna ineficaz. Então um fala de eficaz, né, que os meios são eficazes, mas que isso não vai ser eficaz para a igreja. E já o Saião diz que é ineficaz o meio e o formato que nós vivemos hoje. Eu quero saber a tua opinião, você que está nos ouvindo e participando conosco, mandando a sua opinião através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube e também através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010. 12-997472010. É muito importante, se você puder nos dar a sua opinião, você participar conosco sobre o tema de hoje. A igreja pós-pandemia, ela muda e ela passa a ter uma versão mais virtual? Nós queremos saber a sua opinião. Pois não, Simone? Ô, Cláudio, mas a Santa Ceia tem sido virtual também, né? A ceia também tem sido virtual. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos praticado ela virtual. Minha também. A gente pede para os membros separarem lá o pão, o suco de uva, e aí a gente ministra a ceia e as pessoas participam em casa. Então, agora e o batismo? Porque aí não dá, né? Aí já não, mas dá. Se o camarada tiver banheira, é por imersão. Se ele não tiver banheira, ele vai no chuveiro por aspersão. Resolve-se o problema. Chuveiro. Alguma forma a gente dá. Mas vamos lá. Então eu volto agora com o pastor Marcelo e também com o pastor Klaus. Eu começo com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo terá 4 minutos agora para explanar melhor o seu posicionamento. E pastor Marcelo, o senhor vê aí pela posição do Luiz Saião, ele até fez aqui uma brincadeira falando que Paulo, inclusive, o download dele era mais demorado, mas ele mandava os arquivos à distância, né? Então será que hoje a gente vai partir para isso também? 4 minutos para sua explanação. Amém. Eu gostei bastante do comentário dele. Achei bastante interessante. A igreja, ela é um organismo vivo. A gente precisa entender isso. E de fato, ela tem uma capacidade de adaptação absurda. Durante toda a história da igreja, ela vem se adaptando. Então nós tínhamos aí um formato de igreja, a famosa igreja primitiva. Depois nós tivemos a igreja pós-Constantino. Em seguida nós tivemos o formato da igreja pós-reforma. Esse formato de igreja que nós vivemos hoje, com a porta aberta para a rua, é um formato bastante romano, né? Então você vê que a igreja, ela vem se adaptando. Uma coisa interessante que eu fiz nos meus estudos nos últimos 7 anos é entendimento da mecânica das revoluções. Então nós tivemos aí 4 revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e já se fala de uma quinta. Todas as revoluções industriais, elas tiveram um impacto direto no formato da igreja. Por exemplo, na primeira revolução industrial, você começa a ter a migração das pessoas do campo para o setor urbano e você começa a ter as pessoas trabalhando muito nas indústrias e as crianças não tinham assistência. Surge então a escola dominical.
Na segunda Revolução Industrial nós tivemos características similares, na terceira também, e na quarta. A quarta Revolução Industrial ela é marcada principalmente pela personalização das oportunidades. Por exemplo, todos nós temos os nossos celulares, temos basicamente os mesmos aplicativos, mas cada um de nós colocamos os aplicativos no lugar diferente. Nós somos únicos, o ser humano é único e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender então que a igreja da quarta Revolução Industrial, a igreja 4.0, na verdade ela continua tendo a mesma missão, mas com algumas características diferentes. Hoje eu não preciso ir mais na igreja para aprender a palavra de Deus. Eu entendo que o ato de ir na igreja muda de buscar informação para uma experiência, para um convívio, para a comunhão. Eu concordo com o pastor Nicodemos, no sentido de nós precisamos unir as pessoas, nós precisamos congregar em conjunto, mas eu posso hoje aprender com Augusto Nicodemos, eu posso hoje aprender com um Paul Washer. Eu estou fazendo um curso de transformação digital no MIT, nos Estados Unidos. Então, a internet me possibilitou isso. A minha colocação não é ou, mas como ficará a melhor maneira da igreja atingir o objetivo de levar o povo à comunhão, levar o povo à adoração e assistir o crescimento espiritual, pastorear. Eu entendo que o pastor ele perde um pouco a função de professor e ele ganha mais uma função de mentor, de pastor mesmo, de cuidado, porque o conhecimento está muito difundido. Eu posso assistir uma pregação do pastor Augusto Nicodemos a qualquer momento. Agora, entendendo essa dinâmica, entendendo esse mecanismo, nós temos que observar as ferramentas disponíveis, como por exemplo, que tal, nós já estamos implantando aqui, ensino da palavra de Deus com gamificação. Então, definir os públicos-alvos e utilizar as ferramentas disponíveis para ter o melhor desempenho possível no ensino e nos objetivos macro da igreja, para mim, é sem dúvida nenhuma o que nós pastores e a igreja tem que se focar daqui para frente. Maravilha. Pastor Klaus, 4 minutos então para suas considerações. O pastor Marcelo avançou bem aí, falou inclusive sobre gamificação, que é uma linguagem muito utilizada inclusive no mundo corporativo, né? Se a gente verificar o próprio Waze que a gente usa no celular, tem a lógica, tem a tônica da gamificação, né? A pessoa vai lá, ela fica clicando se tem buraco, se não tem, para virar ninja. Não ganha nada, não ganha R$1, mas é a lógica da gamificação que motiva as pessoas. Será que isso vai também entrar na igreja, pastor Klaus? Não é exatamente gamificação, mas eu me lembro de um pastor que ele falou assim: eu tenho que moderar a igreja, os crentes não estão dando oferta. E aí ele falou obviamente brincando, pastor Klaus, mas ele falou o seguinte: eu vou colocar máquina de fliperama na igreja pra molecada. Eu falei, mas máquina de fliperama na igreja não vai dar problema com os membros, não? Ele falou, não, mas é que o membro não dá oferta, pelo menos o filho vai pedir pro pai o dinheiro pra jogar fliperama, e aí a igreja consegue sobreviver. Não tem que tomar cuidado, pastor Klaus? 4 minutos para sua explanação. Fica difícil eu falar porque nós já fizemos isso lá na igreja. Então, na verdade, a gente estava com um problema para a geração mais adolescente. Eles têm muita dificuldade de ficar conectado em culto online, né? Porque eles já fazem aula online, né? Então eles passam muito tempo ligados na aula e depois eles quererem participar de uma célula online ou querer participar de um culto online, eles ficam dispersos, né? E a gente, preocupado com isso, um dos nossos líderes lá lançou um torneio de game, que era uma liga, que a gente chama de liga, que é as nossas células. E a liga ia ser dentro da plataforma do torneio de game. Então dividiu as ligas, os grupos de células de jovens, um combatendo o outro dentro do game, enquanto ele ia ministrando a palavra. Ele ia falando, tá vendo? Você tem que proteger o seu irmão, a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo, e foi muito legal, eles amaram, né? Gostaram muito, né? E essa semana eles vão criar um outro projeto agora, porque eles percebem que culto online para jovem, assim, dessa idade de adolescente, não é muito atraente. Então eles vão criar um projeto novo, vão testar agora, dia 7, que vai ser um talk show, onde eles vão trazer convidados, eles vão entrevistar, eles vão cantar, eles vão montar uma banda. Eu acho que esse é o tempo da igreja reinventar. Isso não substitui o culto. Eu particularmente acho que as duas frases
não são opostas. Aquilo que nós ouvimos dos dois comentaristas, elas não se excluem. Eu acredito que essas coisas vão caminhar junto, né? Gostei do que o pastor Marcelo falou, que a igreja porta aberta é uma referência da igreja romana, porque realmente a gente veio das catacumbas para as portas abertas, né? E depois tivemos aí muitos lugares, existem muitos lugares ainda hoje, que a igreja é perseguida, a igreja é subterrânea, a igreja é dividida em pequenos grupos, não consegue se organizar em grandes lugares porque é perseguida. Recentemente eu estive na Índia pregando lá, e quando eu estava pregando, aconteceu uma situação interessante. A gente foi dentro de uma aldeia, e dentro daquela aldeia era uma casa de um pastor, e ele pegou o fundo da casa dele, onde seria a garagem, ele construiu um pequeno templo lá, e a igreja daquele pastor se reunia ali, que eram suas famílias, seus primos, seus parentes, que foram crescendo ali. Então existem já hoje outros modelos, né? E aquilo que foi falado, acho que foi o Saião que falou sobre as cartas de Paulo. É muito interessante você pensar que em Filipenses Paulo está preso, e ele está escrevendo cartas ali e ensinando a igreja a respeito da palavra e orando por ela e servindo, e ele fala que isso motivou outras pessoas a pregarem o evangelho. Então, que eu acredito que esse tempo onde a gente está vivendo essa internet aberta, onde você pode escrever, você pode fazer a sua live, você pode fazer a sua pregação, isso está multiplicando. Outras pessoas começaram a pregar, outras pessoas começaram a fazer lives das suas casas, ou filmar suas reuniões de oração em casa, isso está multiplicando. Então eu acredito que existe um lado também que a gente pode aproveitar para falar do amor de Deus e pregar. Hoje, o meu pensamento é: por que ser igreja? A igreja é a resposta da oração de alguém. Alguém está orando, precisando de auxílio, precisando de consolo, precisando da palavra de Deus, e a igreja precisa ser essa resposta. Agora, o veículo que nós vamos usar para isso, tem vários veículos, como a rádio também. Quando houve a explosão da televisão nos Estados Unidos, das igrejas que passavam seus cultos pela televisão e pela rádio, e depois chegou ao Brasil, houve uma grande explosão de avivamento aqui no Brasil também. Mas eu acredito que dentro do ser humano, só para terminar, vai sempre existir o desejo da gente estar junto, o desejo da gente estar congregando. Isso vai ser uma coisa, seja pequenos grupos ou não. É isso que eu tenho pensado nesse tempo. Maravilha. Obrigado. Bom, o programa hoje certamente vai ficar curtíssimo demais. Temos muitas opiniões, o pessoal aqui mandando muitos questionamentos, muitas colocações. A minha satisfação em ter a participação de vocês demonstra que o tema é um tema do nosso dia a dia e que hoje está pulsando no seio da igreja. A igreja precisa tratar deste assunto, as igrejas precisam estar preparadas para este mundo pós-pandemia, para esta quarta revolução industrial ou a revolução 4.0. Então eu agradeço a todos vocês pela participação. Nós vamos então a um rápido intervalo comercial e voltamos para o segundo bloco. Temos muita coisa para tratar hoje. Vamos lá. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário. A Fã-Clube da Vida invade a Rádio Vida aí pela podcast para poder trazer um anúncio para você às 8h30 da noite. Programa Robson Beraldo, A Vida Gospel, exclusivo com muita música, opinião, tá certo? Uma programação maravilhosa com notícias, música, opinião. E você que está ouvindo aí, ou o pastor Cláudio Apolinário, pastor Cruvinel, ou as locutoras Drica, ou a Simone Rodrigues, invadimos a programação para trazer o melhor para você, que é o anúncio sobre essa programação, tá? Que nós temos parceria com a Rádio Vida e retransmitimos a Rádio Vida em podcasts, né? E a gente só pede licença para conversar com você, tá bom? Quem vos fala é o irmão Robson Beraldo. Que você tenha uma ótima programação, você do Vale do Paraíba, 96,5 no FM, ou que pode também ouvir pelo site ou aplicativo oficial, tá bom? Que tem um aplicativo oficial também da Rádio Vida, Vida Play, tá certo?
E aqui é o Podcasts, né? Pela Spreaker, né? Que é onde você pode baixar, ou também Spotify, tá? Deezer, tá? Tem até na televisão. Hoje em dia você pode colocar esses aplicativos na televisão também, né? Na TV Smart, tá? No seu radinho, qualquer rádio você pode colocar via Bluetooth e curtir a Rádio Vida, porque a vida é tudo de bom. Agora fique com as suas músicas, que Deus abençoe e tchau, tchau. A vida é tudo de bom. Voltamos! Debate da vida com Cláudio Apolinário. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre o tema da virtualização da igreja, né, Pastor Cláudio? Exatamente. Será que a igreja vai se virtualizar ao ponto de não termos mais os cultos públicos? Ou ainda que tenhamos, será que esses cultos vão ser menores e a internet vai acabar alavancando ainda mais o crescimento da igreja? Porque o que a gente tem percebido é isso, tem igrejas, boa parte das igrejas caiu a arrecadação, mas existem igrejas que a arrecadação inclusive aumentou, o engajamento dos membros aumentou neste período de pandemia. Será que isso pode se tornar uma regra? Será que a igreja também vai mudar a partir daí? Tem muita gente mandando mensagem, Simone, inclusive tem um ouvinte que mandou, que é o Alexandre, de São José dos Campos. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo. Sou o Alexandre de São José dos Campos e vou confessar, tenho mais acompanhado não só agora há muito tempo, a online, né? A Igreja do Candagurai Online de Santana, aqui de São José dos Campos. Um dos motivos, saio tarde de serviço, e quando eu chego em casa, se eu for tomar banho para sair, não dá tempo. Então já chego, assento, já ligo e assisto. Dia de quarta-feira, consigo ser um pouco mais cedo, assisto também, assisto o Candagurai, e sem contar que da minha janela de casa, que sou privilegiado, tem uma igreja no fundo do condomínio, da outra rua, que dá de frente com minha janela. E eu abro a janela, fecho a porta do quarto e acompanho o culto também da igreja evangélica daqui de casa, escuto do culto. Então eu tô mais assistindo em casa, isso eu confesso, e tô gostando. Olha aí, Simone. Ele acompanha da janela, né? Olha que interessante. Não só pode alcançar da janela. Pense que tem pessoas que trabalham. Eu tenho membros na minha igreja que não vão no culto de domingo, porque ou a enfermeira tá de plantão, ou trabalha em condomínio, tá de plantão também, não pode participar. Verdade. Agora, se ele tiver lá o culto virtual acontecendo, ele não vai estar lá na portaria assistindo o culto? Então será que isso não pode ser uma bênção? A gente tá de repente olhando, né? Porque tudo que é novo causa uma certa estranheza. Mas será que isso não pode ser uma bênção para a Igreja de Cristo? Tem mais um ouvinte aí, hein, Simone? Tem mais um ouvinte, né? E antes eu quero falar que pode ser também, e aquela pessoa que é mais senhorinha, né, senhorzinho, que ele não mexe muito nesse negócio de tecnologia. E aí, será que ele vai ser prejudicado? Porque eu tenho uma vizinha minha lá que ela falou assim, eu não vejo a hora de ir pro culto mesmo, porque eu não sou ligado nesse negócio de celular, não. Ela falou, não gosto de mexer com isso, não. Né? Ela não sabe. Mas você vai ter uma geraçãozinha aí dos mais idosos que já estão no Facebook, estão no Instagram, estão no WhatsApp. Verdade, o pessoal tá antenado. Sim, mais do que os jovens, né? Mas tem uns que ainda não gostam muito. É verdade. Então vamos lá, vamos ir o Warner. Warner. Deve ser o Warner, o nome é chique. Lá de São José dos Campos. Vamos ouvir a opinião dele. Vamos ouvir. Bom dia, Pastor Cláudio. Bom dia, Simone. Meu nome é Warner. É o seguinte, minha opinião é a seguinte, não existe coisa melhor do que estar em comunhão com os irmãos na igreja, né? Todo mundo ali reunido. É claro que tem a turminha da modernidade, né? Que tudo para eles hoje em dia é aplicativo, é ficar sentado em casa assistindo o vídeo, né? Mas é diferente de você estar dentro da igreja e você estar assistindo pela internet, que nem o pastor falou, fica sentado no sofá, fica de qualquer jeito, né? Quem garante que não vai haver distração, você não vai ter foco na palavra. A minha opinião é essa. Os fiéis, os crentes fiéis mesmo, eles vão continuar indo na igreja. Bem colocado por ele, né? Será que não vai perder o foco?
do culto? Vai se distrair com alguma coisa? É um drama. Né? É um drama. E tem até uma pessoa aqui, ela é uma média de São Paulo, ela diz assim: a elite está nos empurrando para isso. Nós, igreja, somos um povo social. Nós nos cumprimentamos, nos abraçamos, nos beijamos. Como fica isso? E o Júnior também de São Paulo, eu tenho quase certeza que vai se tornar virtual, sim. Então tá aí algumas opiniões, vamos ver se a gente consegue ler mais até o final do nosso programa. Você pode continuar mandando a sua opinião e tendo a sua participação. Ô, Simone, peraí, e a nossa pesquisa? Verdade. Vamos na pesquisa aqui, ó, no Facebook. No Facebook, estão dizendo que 90% estão dizendo que não. A igreja é presencial. Ou seja, 90% não pode virtualizar. E 10% dizendo que sim, que temos que modernizar. No YouTube, nós temos ali... No Insta, 13% dizendo que nós temos que modernizar e 87% dizendo que não, que a igreja é presencial. Então você vê aí que o povo quer presencial de qualquer jeito, quer ir pra igreja, né? Exatamente, o povo quer ir pra igreja. Bom, que querem ir pra igreja. Bom, eu vou pedir então que o Marcelo, o pastor Marcelo e também o pastor Klaus agora abram os microfones. Neste momento nós teremos a oportunidade, inclusive, de interferir um na fala do outro para ajudar o nosso ouvinte na conclusão do assunto de hoje. E nós vimos aí algumas opiniões, né? E a gente acaba percebendo que acaba virando até uma guerra meio de classes de novo, né? A elite quer nos empurrar para a internet, para a tecnologia, mas todos nós que vivemos a tecnologia, a gente não tem que usar isso de forma propositiva e de forma positiva, porque do contrário a gente acaba satanizando a internet, satanizando a tecnologia, e certamente o capeta vai usar para fazer a festa dele. Então, pastores, qual que é a opinião de vocês sobre isso? A gente não acaba criando uma satanização dos meios de comunicação? Pastor Klaus? Eu acho que vai acontecer como foi na televisão. Lembra quando os pregadores na década de 50 entraram na televisão? Sim. Eles começaram a pregar e aí começaram a dizer que aquilo era do diabo, que a televisão era do diabo. E eu me lembro que o primeiro canal de televisão nos Estados Unidos, ele foi dado para uma igreja, né? Quando começaram a criar o canal, eles pensaram que seria ótimo para uma igreja. E alguns pastores acharam que não era viável, que não era de Deus aquilo, e aí a televisão começou a ser secular. E eu acho que isso acontece com a internet, né? O que eu vejo hoje, por exemplo, é pastores nos Estados Unidos fazendo pregações com 300 mil pessoas assistindo, com 500 mil pessoas, TJ Jakes e outros aí pregando. Então, pastor, até aproveitando essa sua colocação, saiu uma pesquisa com 122 executivos, e essa pesquisa revelou que 74% das empresas certamente vão diminuir a sua estrutura física, né? Então a pesquisa revelou que 45% das empresas decidiram a redução das suas estruturas físicas. Então 74% vão instituir o home office e 45% vão diminuir a sua estrutura física. Isso não acabaria em determinado ponto sendo uma bênção para a igreja? Ou seja, a igreja poder transmitir a sua mensagem através do virtual, impactando milhões de pessoas com uma estrutura física menor, porque manter uma igreja não é algo simples, né? Eu acredito que sim. Acho que... Pode falar, pastor. Desculpa. Não, conclui o raciocínio. Desculpa. Eu acredito que sim, mas eu acredito que tem que ter o equilíbrio, né? A questão da gente ter o vínculo, né? A minha preocupação é um pouco mais à frente, né? Como nós vamos criar o vínculo com esses irmãos? Como é que eles vão ser? O que a gente vai chamar no futuro de desigrejado, entende? Quem é a pessoa que está conectada com a igreja? Quem é a pessoa que está conectada com a palavra? Como eles vão exercer seus dons, seus ministérios, né? Como é que isso vai acontecer, né? Então, por isso que eu acho que vai ser uma mistura desse presencial com o semi, né? Pastor Klaus, eu não sei qual é exatamente a sua idade. O senhor até está bem conservado aqui pela imagem, mas será que não é porque o senhor será que o senhor não é daquela igreja mais antiga, que quer dar mão por mão? Será que no virtual o pessoal não vai poder, inclusive, ofertar, dar o seu dízimo, tá na igreja? Já dão, né? Então, já tá tudo por aí, porque a gente acaba traduzindo igreja como 4 paredes, né? Será que a igreja não vai acabar indo um pouco além disso? É apenas uma colocação reflexiva, tá? Mas vamos lá, Marcelo. A minha percepção é a seguinte: eu vejo claramente que é necessário o culto físico, mas como
ele tende a diminuir um pouco a frequência. Eu acho que vai ter que fazer um mix entre virtual e físico. A estrutura do culto virtual não pode seguir a mesma estrutura do culto físico. O culto virtual, ele precisa ser adequado para o conceito virtual. Por exemplo, uma live com uma pregação em série, algo um pouco mais curto, mas com maior frequência. Então, eu terei mais frequência do culto virtual, deixando ele disponível para a pessoa assistir no momento que for oportuno, pregações mais curtas e mais frequentes. E culminando para um culto de experiência, um culto maior, onde nós temos o convívio, porque é muito difícil exercer o pastoreio virtualmente. Então, a concentração é importante sim para todas as idades. Somos seres sociáveis. Agora, eu gostaria de chamar a atenção exatamente para 2 pontos. Primeiro, não é possível pegar o modelo de culto presencial e simplesmente replicar para a internet, porque as pessoas não vão ficar 1h30 na frente de celular. Você tem que fazer algo em torno de 25, 30 minutos com maior frequência. 2, não faz muito sentido, na minha percepção, você fazer o louvor online. Isso é melhor você fazer uma lista no Spotify. Agora, um ponto de muita atenção, que eu tenho visto muitos pastores que estão até me ligando, é a questão do veículo. Nós não podemos colocar todos os ovos numa cesta só. Vamos migrar a igreja para o online. Nós, igreja, não temos controle dos meios de divulgação. Por exemplo, eu não tenho controle sobre o YouTube, eu não tenho controle sobre o Face, eu não tenho controle sobre os aplicativos. Então eu percebo e sinto um receio da igreja estar vulnerável a um fechar de torneira. Então, isso é o que deixa extremamente importante o ato de ter uma mescla entre o presencial e o físico. E aqui já começar a discutir com empresários evangélicos para começarmos a criar um canal que nós tenhamos gestão sobre ele. Então, a minha percepção conclusória para essa minha fala é: o modelo de culto online precisa ser diferente do modelo que nós estamos habituados físico. 2, como será a regulação? O quanto nós estamos livres nos meios virtuais que nós temos hoje? Essa é uma pergunta que nós não temos respostas. Tá? É porque tudo é muito novo, né? Esses 2 pontos têm que ser avaliados. Tudo de certa forma é muito novo, né? Tem aqui a Luana Catarina, ouvinte nossa, dizendo assim: sou da IBM, sou da IBM, pastor Marcelo, e moro em outra cidade. Os cultos online têm ajudado bastante, mas o presencial não se compara. A comunhão, face a face, é tudo. A Samanda Carlete dizendo: o mundo virtual nos facilita muito e certamente será uma opção para nos abençoar, mas espero que nossos relacionamentos não se tornem 100% virtuais. Não substitui um olhar, um abraço e a atmosfera da adoração presencial. Ou seja, então as pessoas estão entendendo que não tem como fugir da virtualização, mas ao mesmo tempo demonstrando que o presencial não tem como se comparar com aquilo que é virtual. De qualquer forma, tem mais um dado interessante aqui, pastores, que na China, a Starbucks, por exemplo, ela reiniciou as suas atividades e teve uma redução de 40% nas vendas presenciais, ou seja, o pessoal encomenda, vai, pega e leva embora. Será que a gente não vai acabar tendo um pouco disso também? Ou seja, a gente vai continuar tendo presencial, mas pessoas que, ou por distância, ou porque estão viajando para outro país e não tem mais aquela igreja que ele congrega, não tem naquele país ou naquela cidade, e ele acaba continuando congregando com a igreja a partir do culto virtual? Eu acho que esse caso da Starbucks da China, eu até escrevi um artigo que foi veiculado na Harvard Business Review, e eu mencionei exatamente sobre esse caso. Eu acho que ainda é um pouco precoce para tecer comentários sobre, porque ainda existe nós estamos vivendo uma fase do medo. O medo da pandemia, né? Exatamente. Então eu acho que ainda é difícil olhar para esse dado como um dado passível de tomada de decisão. Sem dúvida alguma, ele ainda é muito... Existe o medo, as pessoas estão ainda com receio de ir para a igreja. Isso eu acho que é perceptível. Não sei qual que é a percepção do pastor Klaus. Eu acho que o medo está falando muito alto agora, né?
Eu acredito que a gente tomar qualquer decisão baseada nesse tempo agora vai ser uma decisão que pode estar afadada a errar, porque as pessoas estão com receio, né, de, inclusive, quem já pegou o vírus, pegar novamente, então não quer passar por esse processo, né? Agora, eu discordo só de uma coisa, me permite colocar minha opinião, a questão do que o pastor falou, na questão do louvor, essas coisas, né? Eu vi uma matéria nos Estados Unidos falando sobre isso, que as pessoas preferiam o culto online, de forma na sala, que fosse com louvor diferente, não tivesse música, mais palavra. E eu fiz uma pesquisa na minha igreja, virtual também, claro, mas pedindo para os irmãos comentarem se eles preferiam o culto em casa ou o culto no stage da igreja. E aí, para minha surpresa, 90% preferia no stage da igreja o culto de domingo. Eu acho que existe também uma questão que a gente não pode desprezar no Brasil, que é a questão da cultura. Então, existe uma cultura, eu não estou dizendo que eu concordo com essa cultura, mas ela existe, que é a questão do domingo templo, né? Então a gente tem aquela ideia de que domingo é o templo, o dia do Senhor, e o culto ele tem que ser feito no altar, vamos pensar assim. O brasileiro tem muito isso, né? Então acho que isso também a gente precisa repensar. Agora, uma coisa que eu acho que as igrejas precisam pensar, e isso é o que eu queria colocar aqui para a gente também, para ouvir vocês, é uma coisa que a igreja, ela não precisa entender que igreja virtual e culto é culto online. Isso aí é um erro, você pensar, minha igreja agora é virtual porque eu estou fazendo culto online, entende? Eu ouço muitos pastores falando para mim, não, porque agora a nossa igreja está online. E o que você está fazendo? Culto. Entende? Então, isso é uma coisa que está limitando a possibilidade de fazer tantas coisas que a internet nos permite fazer, né? Mas, pastores, nós vamos agora então já para as considerações finais. Como eu havia previsto, o programa ficou curto demais pro tanto de itens que nós podemos tratar no programa de hoje. Tem até uma colocação aqui de um ouvinte, é o Alex de Jacareí, que ele diz assim: sobre esse assunto da igreja virtual, vai tirar o foco da palavra e como vamos entregar dízimos e ofertas. Bom, dízimo e oferta você pode fazer através de transferência bancária, né? O pessoal tá até fazendo por PicPay e tantas outras formas de pagamento, mas ele complementa dizendo assim, PayPal, né? Mas ele complementa dizendo assim: tem muitos pastores que já não estão mais levando a Bíblia física para pregar a palavra e usando celulares ou aplicativos. Isso dá até um tema de um debate. Será que o poder está no papel? Porque o conteúdo é o mesmo. Se ele está num tablet ou se ele está num papel físico, o que isso muda? Então, será que nós não temos que quebrar alguns paradigmas? E repito, não satanizar a tecnologia, mas usar a tecnologia a nosso favor? Eu começo então com o pastor Cláudio, que já está com o microfone aberto aí. 2 minutos então para suas considerações finais, querido. Queridos, eu queria dizer para todos que estão nos ouvindo que a comunhão é muito importante para a nossa saúde emocional. Independente de que a igreja tenha muitos trabalhos virtuais hoje por causa da pandemia, não se isole, não se separe, não fique diferente distanciamento de isolamento. Você pode e deve se distanciar nesse tempo para se proteger a sua saúde, a saúde da sua família, mas não precisa se isolar. Você pode participar, você pode escrever, você pode ligar, você pode fazer videochamadas. Muita gente hoje está adoecendo emocionalmente porque está confundindo distanciamento com isolamento. A segunda coisa é que Jesus está na sua casa, Jesus está com você. E enquanto você não pode ir à igreja, enquanto você ainda não tem essa oportunidade porque você faz parte de um grupo de risco, Jesus tem falado com você. Então fique conectado, porque Jesus disse que aquele que permanece nele vai dar fruto. Permaneça no Senhor. E nós que estamos ali trabalhando, fazendo transmissão, tocando, cantando, recebendo pessoas, entregando cestas, que você possa saber que Deus tem abençoado a tua vida, tem guardado você e que você é muito importante para a obra do Senhor também. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, pastor Cláudio Apolinário. Amém, querido. Conhecer, pastor Marcelo. Obrigado demais à Rádio Vida, a Alessandra que me convidou. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e por essa oportunidade de falar desse assunto. Amém, querido. Se o pessoal quiser te localizar, as mídias sociais, qual é a melhor forma? É só procurar Klaus com K Piragini. Klaus Piragini em qualquer rede social, aí você vai me encontrar. Ou senão Igreja Quírios. Igreja
Kyrios com Kyrios. Maravilha, querido. Obrigado, Deus abençoe sua vida aí. Pastor Marcelo, 2 minutos para suas considerações finais. Eu agradeço desde já o convite, e as minhas considerações são: nós estamos vivendo um momento ao qual nós precisamos estar firmemente conectado com o autor e consumador da fé, olhando para a cruz, olhando para Cristo, tendo a plena certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que esse é um dos textos que efetivamente nos direciona e que haverá mudanças. A gente fala muito em novo normal. Eu não sei se é um novo normal, porque eu acho que nunca foi tão normal aqui no Brasil. Por contrapartida, sem dúvida nenhuma, teremos mudanças e as igrejas terão que ir sentindo isso. E aí eu falo, os pastores terão que ir sentindo essas mudanças. E para os membros, eu gostei muito do comentário do pastor Klaus. Isolamento não é... Distanciamento não é isolamento. Não deixe de congregar, não deixe de estar em comunhão com os irmãos, para manter sempre essa fogueira acesa, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu agradeço bastante, espero que a gente tenha contribuído, e espero não tão cedo, mas em breve, ver todos aqueles que estão nos ouvindo aqui na glória. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação. Certamente contribuiu bastante. É a sua primeira participação. Se depender de nós, será uma honra tê-lo conosco em outros debates, em outros temas, para juntos ajudarmos o povo aí a chegar a algumas conclusões. As suas mídias sociais, querido, o pessoal te localizar, se tiver alguma forma, qual que é a forma mais fácil? No Instagram, PR Massouza. É o caminho mais fácil. PR? Massouza. De Marcelo Souza. Com Z. Maravilha. Muito obrigado então pela sua presença, querido. Deus abençoe. Ok, obrigado. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Então vamos lá, já começando aqui pela nossa pesquisa, dando o resultado da nossa pesquisa, nós temos aqui no Facebook 90% dizendo não, a igreja é presencial, e 10% dizendo sim, temos que modernizar. No Instagram, 16% dizendo sim e 84% dizendo que não, que a igreja é presencial. Então eu começo a minha consideração, primeiro, feliz com o resultado da pesquisa, demonstrando que as pessoas ainda estão desejosas e ansiosas por estar na igreja, por estar em comunhão. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então é muito bom nós congregarmos, é muito bom nós estarmos juntos. Eu vou te afirmar que a igreja física, ela não vai acabar e não tem como acabar. Vou dar um detalhe interessante. A igreja, ela é da comunhão, a igreja é do tá perto, a igreja é do hot dog no final do culto, é do pão com carne louca, é do churrasco. Então a gente a igreja ama estar em comunhão. Não apenas o culto, não apenas a liturgia de culto, mas o estar em comunhão. Pelo menos lá na Bíblia, que é a igreja que Deus nos deu a oportunidade de pastorear, tem domingo que o nosso culto é pela manhã, ele vai das 10 às 11h30 da manhã. Tem domingo que, se deixar, a gente tem que falar para irmão, vamos brincar de ir embora, porque o povo não quer ir embora, quer estar ali em comunhão, quer estar conversando, quer estar ali junto. Então esta é uma característica da igreja, principalmente a igreja brasileira. Eu não posso generalizar, mas falando da igreja brasileira, é assim que acontece. Agora, um ponto que é muito importante nós entendermos, queridos, é que o mundo está em plena mudança. É a primeira vez na história que nós fomos empurrados pela tecnologia e não fomos empurrados pelas gigantes da tecnologia. Nós fomos empurrados por um vírus que nos empurrou para ela. Eu, que sou de certa forma conectado, eu sou de certa forma antenado em tecnologias, até pelas questões corporativas, de mercado, mas a igreja, eu não tinha tido até então nenhum culto virtual. No momento em que a gente vai para o isolamento social, eu me senti obrigado. Eu falei, não tem jeito, a gente não pode deixar o povo dispersar. Nós temos que ministrar, nós temos que oferecer, levar a eles o conteúdo, a palavra de Deus.
E começamos a fazer os cultos online. Hoje eu tenho mais pessoas me assistindo online do que pessoas que estavam ali dentro do templo. Então nós não podemos descartar esta possibilidade, descartar este meio que é muito forte e que certamente vai trazer resultados positivos. Quando eu falo de resultado positivo, eu não estou falando em a igreja ser grande, em a igreja comunidade, placa, denominação, ter lá seus 1.500, 200 mil membros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de realmente sermos igreja. Uma igreja que não está preocupada com o seu gueto, uma igreja que não está preocupada com a sua placa denominacional, mas uma igreja que está preocupada com o reino, que está preocupado em ser igreja fora das quatro paredes, pessoas que não têm a possibilidade de ir para a igreja, que passarão a assistir o culto. Uma pessoa, por exemplo, está no hospital, ela poderá assistir o culto, mesmo estando internada, mesmo estando numa condição difícil, ela vai ouvir a palavra de Deus. Isso não descarta o culto físico, muito pelo contrário, eu creio que isso vai fortalecer o culto físico, porque a pessoa ela vai assistir no online, aqueles que puderem, elas vão entender aquilo que ouviram, o Espírito Santo vai trabalhar no coração e não fala, poxa, mas eu quero essa experiência ao vivo, e ela vai para a experiência. Então eu creio que a igreja do século 21, ela tem que ser uma igreja multicanal, ela não pode ficar só no online, assim como ela não pode ficar só no presencial. A igreja que ficar só no presencial, ela perde uma grande oportunidade de impactar outras vidas através do online, de ter mais engajamento online de pessoas que ela nunca atingiria. Nós estamos com ouvintes hoje em Massachusetts, estamos com ouvinte em Portugal, ou seja, Europa, pessoas que nunca ouviriam a rádio e que estão ouvindo através da tecnologia. Ao mesmo tempo, nós não podemos ficar só no virtual. A igreja também que fala assim, não, eu vou agora virar uma igreja virtual e vou ficar só no virtual, ela vai perder o grande benefício da manifestação dos dons, de as pessoas exercerem ministério diaconal, inclusive, de servir as pessoas, ministério da hospitalidade, receber as pessoas, abraçar as pessoas. A nossa igreja tem muito essa característica do abraço, né? Quando acaba o culto, eu sou daquele pastor da moda antiga, que ainda gosta de ir lá para a porta da igreja e abraçar cada membro que quiser, obviamente que desejar, e eu ainda brinco com o membro, eu falo, ó, se for embora sem o abraço, eu te amaldiçoo em nome de mim mesmo, né? Mas é muito gostoso essa comunhão, estar perto, estar abraçado. Então eu acredito que a igreja sim vai se modernizar, e os pastores, e agora para finalizar eu falo com os líderes, é muito importante que você, líder, entenda este momento, entenda este movimento do mundo. O mundo está vivendo este movimento e não perca a oportunidade de usar todas as ferramentas. Não deixe que o diabo use. A televisão, o rádio, por muito tempo foi dito assim, isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Hoje, para uma igreja que tem um programa de televisão, um programa de rádio, é uma fortuna. Por quê? Porque é caro. Porque a gente disse que era do diabo, o diabo falou, maravilha, já que vocês disseram que é minha, vou assumir. Então a internet é a mesma coisa. Use a internet a favor do reino, pregue o evangelho, mande mensagens, disponibilize conteúdos cristãos. Agora, o pastor Marcelo comentou algo muito interessante que eu até então não tinha me atentado para isso, e é verdade. Nós temos que entender o que é internet, buscar conhecimento sobre isso. Quem sabe a gente fazer um papo tudo de bom aí com o pastor Marcelo, pra gente falar um pouco sobre esse assunto legal. Aí já tá, a Alessandra já tá dizendo aqui, já tá agendado, show de bola, para falarmos um pouco mais sobre como contextualizar a igreja para este mundo virtual. Então não dá para abrir mão disso. Agora, que esse momento pós-pandemia vai revelar quem realmente está disposto a sair da sua casa no friozinho, ir para a igreja e estar com os crentes ali reunidos, vai, porque tem muita gente que vai aproveitar o momento e falar assim, agora tem virtual, vou ficar em casa. Cuidado, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Dá um joinha aí no YouTube, participe sempre conosco, que Deus possa abençoar a sua vida, e que nós, como rádio, como emissora, como programa, possamos contribuir cada vez mais para o seu crescimento, na fé, no conhecimento e naquilo que Deus tem reservado para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje às 10 da noite aqui. Fã-clube da Rádio Vida. Fã-clube da Rádio Vida.